Olá, rainhas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um episódio e esse episódio, ele está sensacional. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos conversar sobre como alimentação, saúde e principalmente autoestima andam juntas. E eu não poderia trazer outra pessoa a não ser a nossa nutricionista comportamental, Radassa Loyola. Seja bem-vinda, Radassa. Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui e estar conversando com você, uma pessoa com uma jornada tão inspiradora, né? Obrigada, daquela já começa meio emocionando o episódio. Mas é verdade. Radassa, conta pra gente um pouquinho, quem é a Radassa? Eu sou uma mulher muito determinada, posso dizer assim, empreendedora, uma pessoa que leva como um ponto principal, até mesmo no meu trabalho e para minha vida, a empatia. É algo que eu sempre prezo para que meu nome seja sempre levando a empatia junto. E eu sou uma pessoa que gosta de viver a vida com mais leveza, até passo muito isso para os meus pacientes, de não ter uma nutrição muito rígida, muito presa, não seguir um padrão. Eu gosto de ensinar eles a viverem sem um peso, viver mais leve, conciliando a vida, a rotina com a alimentação, até porque a alimentação ela está presente em todos os momentos da vida, né? Eu falo que até numa morte tem aquele cantinho lá da comida, aniversário tem o momento da comida, um momento que você está feliz tem a comida, um momento que você está triste. Então a pessoa deve saber lidar com a alimentação em todos os momentos. Então eu gosto de ter como prioridade essa leveza e algo não muito fixo, sabe? Sim. E como que você se descobriu na nutrição? Como que surgiu isso na sua vida? Tá. Desde pequena, eu tenho, né, essa veia empreendedora, né? E aí eu sempre busquei coisas para eu fazer, para eu vender, para eu elaborar. E uma das coisas era com comida. Então eu fazia até comida e tentava vender desde pequenininha. Sério? E teve vários ramos, né, que eu tive. Mas a comida era algo que todo mundo despertava um brilho nos olhos, assim, e falava pra mim: ah, essa menina vai cozinhar bem, essa menina bate um... Meu avô falava assim: essa menina bate um bolo. Porque eu pegava o potinho do bolo e começava a bater. Desde pequenininha sempre gostei de mexer com comida. Então eu já tinha esse lado da comida assim, próximo a mim. E só que às vezes eu percebia que em alguns momentos eu tinha um pouco de descontrole na comida. No decorrer de algum momento da minha vida, eu comecei a perceber isso. Então, eu, no ensino médio, decidi fazer gastronomia. Porque como eu já tinha isso, né, da comida muito próximo a mim, eu decidi, falei, vou fazer gastronomia. Fiz o técnico em gastronomia. Só que no meio do curso, eu queria modificar as receitas. Então, assim, as receitas, elas são elaboradas assim, com muita manteiga, ou às vezes fritura, ou tem um ingrediente muito calórico, porque é a gastronomia. Tem que estar com aquele prato perfeito. Não visando, assim, um lado saudável, mas visando aquela... Tem que estar perfeito e gostoso e seguir exatamente aquela receita. Então, eu fiz e eu queria diminuir manteiga, diminuir as coisas. A nutricionista existente dentro de você. Isso, e eu comecei a perceber que acho que não era bem isso que eu queria e eu não me via trabalhando dentro de uma cozinha. Eu sentia um pouco de estresse dentro da cozinha e eu via que eu acho que não era aquilo que eu queria no dia a dia, mas que eu gostava de cozinhar para mim, dentro da minha casa, para minha família. E aí eu descobri a nutrição através do meu noivo, porque ele já trabalhava em uma loja de suplementos
e já gostava de fazer academia. Eu nem academia fazia na época, então eu meio que comecei a descobrir essa vida área, fitness. né? E aí eu me apaixonei e falei, não, eu vou fazer nutrição. E depois eu me descobri, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Nossa, então veio assim, esse estralo da nutrição a partir do momento que você conheceu essa área mais saudável e tudo mais, porque antes você não você sabia que gostaria, tipo, de levar para essa área saudável e tudo mais, a área da comida, mas nunca chegou a pensar na probabilidade de fazer a nutrição. Exatamente, eu conhecia, eu sabia que era alguma coisa com comida, que eu tinha que levar algo dentro de mim para outras pessoas, só que eu achava que era através do cozinhar, né? Mas aí eu comecei a perceber que não era isso. Eu precisava passar uma outra abordagem, tanto que eu escolhi a nutrição comportamental para poder ajudar outras pessoas, porque eu me enquadrava dentro desse comportamento. E aí eu falei, não, eu vou buscar meios para que eu consiga também ajudar outras pessoas. Radassa, o que seria essa área comportamental? A área comportamental, ela é uma área assim que brilha muito os meus olhos, porque ela é uma abordagem, na verdade. E é uma abordagem que lida com pessoas, eu digo assim, que é uma abordagem muito mais acolhedora, ela concilia, ela tem como no ápice dela, assim, o que ela deve seguir lidar com o sentimento das pessoas, com o comportamento, a parte social e a parte física, que é a fisiológica, que é da nutrição que já existe. Então, ela é uma área muito completa e ela tem abordagens para fazer com que as pessoas consigam lidar melhor com seus sentimentos e que isso não afete a sua alimentação. Nossa, que legal. Então seria, não sei, né, assim, no meu entendimento, poderia ser considerado como se fosse uma psicologia da alimentação? Entra também a parte psicológica, porque como lida com o comportamento, ela lida também com essa parte da nutrição, né, como eu havia falado, parte fisiológica, a social e o emocional. Então, ajuda muito nisso, mas claro que é muito importante, caso a pessoa consiga, ter também uma equipe multidisciplinar, né? Que tenha o auxílio da psicóloga, até aconselho uma psicóloga especializada em comportamento, né? A prática de atividade física, que diminui muito a ansiedade, os níveis de cortisol, e também a nutricionista direcionada a isso, ao comportamento também. Nossa, que interessante. E hoje, por exemplo, nos seus atendimentos, qual é o público que você mais atende? O público que mais me procura e que se identifica com o que eu prezo é mulheres, pessoas que têm um transtorno alimentar. Normalmente, os mais conhecidos a bulimia, a anorexia e a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é o que eu mais lido dentro do consultório. O transtorno da compulsão alimentar, ele explica que a pessoa, ela às vezes não consegue lidar com algum sentimento que ela está tendo. Normalmente, é uma invalidez que teve ou no seio familiar, ou no momento presente que ela está tendo no agora. Sim. É algum sentimento que ela invalida e procura uma forma de alívio imediato. Então, acaba que busca a comida para ter aquele alívio. Uma área, assim, que eu percebo muito, que até mesmo eu me descontrolo, é quando eu tô com TPM. Nossa, quando eu tô com TPM, eu não sou uma pessoa, por exemplo, de comer muita fritura, gordura, não gosto. E nem doce. É muito difícil eu querer comer um doce. Da pessoa ao ponto, assim, de me oferecer, eu falo, não quero, de não sentir vontade. Mas quando eu fico, assim, no período, com TPM e tudo mais sensível, eu percebo que começa primeiro no meu humor, assim. E quando eu vou ver, ai, que vontade de comer doce. Mas, assim, é exagerado de eu querer comer muito doce o dia todo, sabe? Toda hora. Até mesmo trocar algumas refeições por aquelas refeições. Por exemplo, jantar, eu quero comer um lanche. Ai, quero comer uma pizza. Ou
mode de, não quero almoçar, quero comer um doce. Eu percebo muito isso também. Isso, porque diz assim, a TPM, né, que é a tensão pré-menstrual, ele mexe muito com a parte hormonal, né? Sim. Então, a mulher, ela fica meio que, ou afeta um pouquinho a ansiedade, afeta algum outro ponto do corpo, que entra essa parte fisiológica, Sim. né? E realmente, muitas mulheres tendem a procurar mais o doce em si. E, por exemplo, Radassa, você falou pra gente que a maioria dos seus atendimentos são pessoas que passam por algum tipo de transtorno alimentar. Como a gente consegue identificar que a gente está iniciando ter um transtorno ou até mesmo está no meio de um transtorno? Tem, por exemplo, graus ou não? Existe avaliações para ser aplicada para o paciente, para identificar como está a gravidade de como a pessoa está lidando com a alimentação, tendo esse transtorno alimentar. Mas quando você já consegue perceber que você tem um descontrole dentro da comida, você já deve procurar, às vezes, um profissional, porque Sim. pode ser que você esteja entrando nesse transtorno ou começando a desenvolver, né? Quando a pessoa normalmente tem alguma dificuldade no dia a dia, busca a comida, comeu, daqui a pouco daqui poucos momentos, ela quer comer de novo. Isso é algo que não é um comer fisiológico, né? É um comer emocional. Então, a pessoa já começa a identificar que ela está entrando em um padrão, tendo um comportamento que não é a melhor forma dela lidar com aquele sentimento dela. Então, já começa a entrar nesse transtorno, né? Nossa, que interessante. E muitas vezes, não sei, né? Mas já chegou, por exemplo, o caso de falar pra você, olha, eu tinha compulsão e tudo mais, mas eu nunca cheguei a perceber que a pessoa achava que, por exemplo, dela comer muito é normal, porque ela tava sentindo fome, sem conseguir examinar ela mesma e dizer, não, realmente, isso daqui é uma compulsão alimentar? Tem. Alguns pacientes, eles chegam relatando que eles não têm a compulsão, mas que eles gostam de comer. Eu acho que eu não tenho, mas eu tenho um costume de comer, eu gosto de comer, sou apaixonada em comer. Então, eu não tenho um transtorno, eu tenho uma vontade, assim, porque eu gosto da comida. E muitas vezes não é bem assim. E aí a gente começa a conversar para que o paciente consiga entender em que momento que ele está, né? E a gente também conseguir lidar com cada nível, né? Do paciente e a evolução dele também. Nossa, eu já convivi com uma pessoa que ela não dizia, igual você falou, ela não dizia que tinha compulsão alimentar, mas ela comia muito, muito mesmo. E ela falava assim, é que eu gosto muito de comer. Nossa, gente, eu não consigo comer um pouquinho, é que eu amo comer. E a gente olhava aquilo e a gente falava, nossa, gente, isso é grave. Tanto assim que ela escondia da própria família que ela comia, porque todo mundo sabia que aquilo não era normal, mas pra ela era normal. Então ela ia comer escondido. E era assim, coisa saudável que eu falo pra você. Por exemplo, não era besteira, como muito doce. Era tipo assim, por exemplo, comida mesmo. Ela ia almoçar e era milhões de mistura. E gordura, e fritura, e tudo mais. E ela falava, mas isso daqui pode, isso daqui é proteína. Mas tudo que é em excesso faz mal também, né? Exatamente. Tanto que dentro do consultório, eu não gosto nem de rotular os alimentos como um alimento bom, um alimento ruim. Porque quando a gente lida com um alimento bom, um alimento ruim, quando a gente come aquele alimento ruim, considerado ruim, a gente, ainda mais quem tem transtorno alimentar, não consegue lidar bem com aquilo. Então, se sente mal depois, sente culpa. Então, nossa, eu comi o lanche. O lanche é o alimento ruim, considerado um alimento ruim. Então, eu fiz uma coisa que eu não deveria, eu comi demais, ou aquilo vai me fazer mal. Então, acaba que você não consegue lidar. Quando a gente não consegue lidar, aquilo piora e vira um ciclo. Porque quando você sente a culpa, você sente, muitos pacientes às vezes sentem nojo depois de ter comido sem ter a necessidade, elas comem mais do que devem, né? Tem essa compulsão. Primeiro vem um sentimento,
que é algo que ela não consegue lidar. A gente pede para ela identificar o que ela sentiu. Se ela sentiu raiva, se ela sentiu ódio, se ela sentiu muita felicidade. Qual foi o sentimento que despertou nela? Uma preocupação. E aí fez ela buscar o alimento. Então, quando a gente começa a ter essa consciência do que está acontecendo com a gente consegue lidar melhor com isso. Ela buscou o alimento. Depois que ela conseguiu satisfazer momentaneamente, vem a culpa. E muitas pessoas sentem nojo, sentem frustração, raiva de si mesma. E aí esse sentimento desencadeia uma outra compulsão alimentar. Daqui meia hora, se ela tiver um acesso novamente com qualquer outro alimento, ela vai cair em tentação novamente e aquele ciclo sempre vai se repetindo. Nossa, então é muito mental também, né? Sim. Porque, nossa... Realmente mesmo. E, por exemplo, quando a pessoa, você, no seu trabalho de nutricionista comportamental, como que você começa esse trabalho em cima para conseguir ajudar a pessoa a entender o sentimento dela? Como que é na prática? Tá. Primeiro, normalmente na primeira consulta, eu aplico uma atividade com a pessoa que eu gosto de... Tem alguns pilares que eu prezo, né? Que eu tô criando o meu método, né? De avaliação e de ajuda, né? Para esse tipo de público. Que é o autocuidado. Você se conhecer também. Porque eu falo que quando a gente se ama e a gente aceita o que a gente está vivendo, a gente consegue modificar. Então, não é assim que normalmente falam, né? Você tem que aceitar, você não deve aceitar o que você está vivendo, mas não é aceitar no momento assim, eu estou assim, eu vou continuar assim. Não. Entender o que você está passando, aceitar o momento que você está vivendo ali, agora no presente, e assim, quando você aceita, você consegue modificá-lo. Então, eu estou com esse peso, eu estou tendo essa vivência agora, eu estou tendo essa rotina, eu entendo, compreendo, aceito, mas agora eu vou buscar mais. Então, assim, quando você começa a se amar, se cuidar, você começa a modificar. Eu falo que a gente não consegue modificar o que a gente não ama. Então, meio que eu prezo muito isso. Então, tem alguns pilares. Autoconhecimento, você se cuidar, fazer coisas pra você e outros pontos também, que é a regulação do sono, ter ideias, escolhas alimentares mais inteligentes, que aquilo pode melhorar a sua ansiedade, sua depressão, escolhas mais inteligentes em horários mais inteligentes. Então, tem alguns pilares que eu gosto de ensinar o paciente. E também algo que é muito importante é o paciente comer com atenção plena. Quando a gente começa a ter essa conversa com o paciente, ela já começa a entender, ter entender o que está acontecendo com ela. E aí eu aplico até em consulta uma atividade que ensina a pessoa a começar a desenvolver uma atenção plena na hora da alimentação. E aí isso faz com que a pessoa consiga perceber que ela não tem a necessidade de comer em grande quantidade, que aquilo está sobrecarregando a pessoa. Nossa, você foi falando e eu fui pensando, e isso não é somente na alimentação, né? Por exemplo, tem pessoas que elas querem mudar a forma com que elas praticam atividade física. Inclusive, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, assim, em conseguir... Vamos dizer que, por causa da minha rotina de trabalho, é muito exaustivo, é muito cansativo. Então, por exemplo, eu chego em casa e eu penso, nossa, eu queria tanto ir pra academia, só que aquele cansaço, até aquele mesmo costume de hábitos, não te deixa, né, conseguir alcançar aquilo que você tanto deseja. Então, você falando, eu imagino o quanto deve ser difícil para alguém que tem algum transtorno alimentar conseguir mudar, né, a forma com que vê a comida, ou até mesmo olhar para si e falar assim, não, igual você falou, eu me amo, eu aceito e eu entendo onde eu estou. Agora vamos mudar. É muito difícil. É difícil.
Por isso, da importância de ter profissionais especializados e que não vão largar sua mão. Sim. Porque muitas vezes, o que o paciente precisa, ou qualquer pessoa no mundo aí, precisa de alguém que tá ali, olha, eu tô aqui com você. Então, eu digo por mim mesma, eu já passei com outras nutricionistas na época de faculdade, época de ensino médio, e o que eu sentia mesmo era a necessidade de ter um profissional falar assim, Adassa, não desiste. Você não teve resultados na balança agora, por exemplo. Você não, de um mês para o outro não teve emagrecimento, por exemplo, mas não desiste, não é assim, não é um mês, não é 2 meses, 3 meses que vai definir quem você vai ser daqui a um tempo. Não é assim, né? E eu falo muito com os pacientes que tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer tem uma jornada, né? Se a gente quer se formar em uma profissão, a gente tem o passo a passo, né? Não é de um dia para o outro. Primeiro a gente vai se matricular, depois a gente vai ter que ir nas aulas, depois a gente precisa fazer prova, precisa estudar, precisa passar nas provas. Então, tudo tem um caminho e nada assim é muito fácil. E eu vejo que os profissionais, normalmente, não desistem, mas não dão aquela motivação que deveria dar para o paciente, sabe? Que é uma das coisas mais importantes, né? Porque a pessoa, ela tá tendo dificuldade, por isso que ela tá te procurando. Então, sozinha, ela não vai conseguir. Exato. Muito interessante. Radassa, quais hábitos você indica para mulher, para ela começar a mudar os seus hábitos? Tá. Primeiramente, né, eu aconselharia procurar algum profissional que ela se identifique e que possa ajudar e estar ali passo a passo no momento que ela fosse, digo assim, sentir fraca, né, sentir desmotivada, alguém que vá ajudá-la. E começar a ter essa percepção de comportamento dela, de entender o que está acontecendo, qual o sentimento. Quando ela tiver a vontade de comer, ela se perguntar, o que está acontecendo? Eu estou sentindo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Para eu estar tendo essa vontade de comer sem necessidade? Não, aconteceu alguma coisa no meu trabalho. Ou, eu tive uma briga com alguém. Às vezes, coisas mínimas. Aquilo pode desencadear, ter um gatilho e você despertar o transtorno alimentar. Então, identificar o que aconteceu, o que eu posso estar sentindo. E depois, identificar o sentimento. Então, eu estou sentindo o quê? Tristeza, angústia, solidão. Então, tem gente que fica sozinha dentro de casa, por exemplo, o marido vai trabalhar, e aquilo já é um motivo dela se alimentar descontroladamente, porque aquela pessoa não consegue lidar com a solidão e ficar sozinha, e às vezes ela não percebe. Então, começar a ter a percepção, qual é o momento que isso desencadeia em mim, né? O que eu estou sentindo? E tendo essa consciência, você começa já a ter modificações dentro de você. Como você indica melhorar essa alimentação sem sentir culpa? Tá. Primeiramente, eu indicaria a pessoa começar a perceber, né, o que ela está sentindo no momento que ela está buscando a comida, qual o sentimento que ela está sentindo, para ver qual é o motivo que está desencadeando isso acontecer. Ter uma atividade física contínua, né, frequente no seu dia a dia. Isso eu falo assim que é um remédio maravilhoso na vida das pessoas. Eu sei que é difícil, às vezes, a pessoa ter essa continuidade, né, mas busque uma atividade que você irá conseguir ter prazer também. Igual a musculação, eu indico para todo mundo, né? Sim. Mas se você ainda não está conseguindo ir fazer a musculação, então busque uma outra atividade que você consiga, né? Tem gente que gosta de vôlei, futebol, dança. Então busque algo que você vai conseguir fazer, né? Executar. Na internet hoje tem bastantes opções também, né? A gente abre o YouTube, tem aula de dança, tem jump, tem aeróbico ali 10 minutinhos. Como você disse, né? É gradativo. Hoje, por exemplo, quem não tem nenhum costume de fazer atividade física, você recomenda, por exemplo, nem que seja, começa com 5 minutos, começa com 10 minutos, que isso vai desencadear também a mudança alimentar?
Sim, hoje em dia tá muito mais fácil, né? Graças a Deus, essa busca de procurar na internet, de procurar ajuda. Então, tem sim os aplicativos de ajuda grátis, né? No YouTube, sim, aulas. Então, tá um pouco mais fácil. E eu indico a pessoa começar. Sim. Independente, assim, de quanto tempo que ela vai fazer por dia, assim, o importante é fazer. Logicamente que o tempo que a gente, por exemplo, se a pessoa quer um emagrecimento, eu normalmente tenho as minhas indicações, né? Focar na musculação, focar no aeróbico, uma atividade assim que seja aeróbico, mas pode ser um aeróbico com uma atividade que ela goste, uma dança, um jump. Então, lógico que a gente tem as prioridades, né? Você vai ter um resultado melhor, mais rápido, né? Mas aqui, a atividade física, ela vai ser um ponto-chave para que ela consiga ter outras modificações e até ter a alimentação dela mais balanceada, porque quem começa a fazer atividade física tem mais vontade de se alimentar melhor, de buscar alimentos que vão trazer nutrientes para ela, né? Ter aquele equilíbrio alimentar, conseguir lidar mais com seus sentimentos, porque diminui cortisol, diminui ansiedade, então muita coisa começa a regular dentro do seu corpo. Agora, a última pergunta é um pouco polêmica. Por exemplo, alguém que já tem uma compulsão alimentar, porém ela não sabe, e aí ela tá acima do peso, e ela vai e começa a ingerir, por exemplo, suplementos, que não é, vamos dizer assim, suplementos, mais voltado para emagrecimento, aqueles shakes da vida. O que você acha disso? Tá. Assim, o shake, ele nada mais é que um substituto ali, que não é nada de substituto, né? Substituto considerado, né, de uma refeição, e baixa caloria. Então, eles vão indicar você tomar, né? Toma o shake ali no horário do seu almoço e você vai emagrecer. Aquilo nada mais é do que você ter feito um prato de comida porcionado com as quantidades que você deveria, com a parte nutricional que você deveria, mas com a caloria adequada, calculada de acordo com o seu peso, sua altura, com o que você faz de atividade física. E aquilo meio que seria a quantidade. Então, você não precisa buscar um outro alimento, que é o shake, para substituir sua alimentação para você emagrecer. Você pode comer o seu arroz e o feijão, a sua carne, seus legumes, numa quantidade ideal, que vai ser a mesma coisa de tomar o shake, só que tem gente que acha que se comer o prato de comida vai comer mais do que se fosse o shake, né? E o shake não vai te trazer todos os nutrientes que você deveria para o seu corpo, porque o nutriente é o que vai deixar o seu corpo estável, né? Sim. Que vai trazer sua saciedade, vai regular seu intestino por conta das fibras. O shake normalmente não tem fibra, então muita coisa vai ficar meio desbalanceado e vai ser uma dieta que você não consegue lidar para a vida inteira. Você vai tomar shake a vida inteira. Então, né, melhor aprender a se alimentar melhor, né, da forma adequada, que você vai se sentir até feliz, né? Que é o ideal, né? Exatamente. Porque geralmente as pessoas que recorrem ao shake, elas mesmas falam, né? Que é algo mais fácil, é uma promessa mais fácil. Tipo, eu vou tomar o shake, vou substituir, vou emagrecer e tudo mais. Só que a longo prazo, aquilo pode ser até pior. Porque, na verdade, ela não tratou a compulsão alimentar muitas vezes. Ela só meio que camuflou, conseguiu o resultado. A partir dali, ela para de tomar, emagreceu, vai e volta muitas vezes até pior. Isso. Na nutrição comportamental, eles prezam muito isso, porque normalmente a pessoa fica super determinada ali, procura uma forma, uma dieta aí meio de internet, de qualquer pessoa, uma blogueira, busca, faz, às vezes até emagrece, e depois quanto mais restritiva a sua alimentação, ela gera uma compulsão maior. E aí acaba que você engorda novamente, tudo de novo, ou até o dobro. Sim. Nossa, é muito complexo mesmo. Radassa,
Eu agradeço muito a sua presença aqui e eu gostaria de te deixar à vontade para você dar um recado para as pessoas que estão em casa, também deixar o seu contato para as pessoas que querem buscar ou até mesmo uma avaliação, buscar o seu acompanhamento. Pode ficar à vontade. Eu agradeço pela oportunidade de estar vindo aqui também, conversar com você e trazer um pouquinho dessa nutrição, que é a nutrição que eu tento trazer para todo mundo, que é uma nutrição mais leve, uma nutrição mais acolhedora, uma nutrição mais consciente. Então, agradeço pela oportunidade de vir mostrar um pouquinho do meu trabalho, da forma que eu trabalho com as pessoas, porque eu gosto de falar, né, que eu estou lidando com pessoas. Então, não é algo assim, pega esse cardápio, vai para casa, siga e depois tchau e a gente conversa, não. Sim. Então, agradeço pela oportunidade. E para quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, fique à vontade, tem meu Instagram. Quem se identificou com o que a gente conversou aqui, eu estou disponível também para conversar, tirar dúvidas e pode me procurar. Pode falar seu Instagram para as pessoas de casa. O meu Instagram é Nutri_Radassa Loyola. Muito obrigada, Radassa. E para vocês que estão aí em casa, espero que vocês tenham amado muito esse episódio, porque eu gostei muito de entrevistar a Radassa para trazer esse conteúdo para vocês. Foi muito importante. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde para vocês também, ou até mesmo entre em contato com a Radassa para ter mais informações. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.